Vamos, já deu 7h30, já deu um pouco depois das 7h30, e eu queria começar. Então, boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui novamente, mais uma noite, mais uma terça-noite, né? E hoje a gente tem a presença do Ademir Lopes Júnior, que é médico de família, um aluno formado pela USP, que eu tive a honra de conhecer já como estudante, uma das lideranças da época, e agora ter a honra de acompanhá-lo na vida profissional moderna e trabalhar, às vezes, juntos dentro do Farm e de alguns outros eventos. Então, Ademir, bem-vindo. E só para lembrar a todo mundo, o nosso modelo é uma apresentação inicial, daí a entrevista ou conversa com a Ademir, depois o trabalho em grupos, com uma questão norteadora, 20 minutos desse trabalho e cada grupo vai fazer a sua apresentação. Depois a gente faz palavras finais do entrevistado e encerra provavelmente às 9 horas. Então, Ademir, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. E se você quiser se apresentar já, eu já fiz uma pequena apresentação, né? Obrigado, Paulo, pelo convite. Assim, fico muito feliz de estar aqui, encontrar algumas carinhas que eu conheço de outros lugares. O Jorge, acho que a Rutiene também a gente já se encontrou em Coisas da Bem, a Valéria, vi aqui o nome da Andréia, a Celi, que fez trabalho no Fimer junto, quando a gente estava ainda aprendendo a fazer coisas à distância, assim, e é interessante a gente ver também como que a coisa tem se expandido, né? Eu sou médico de família aqui em São Paulo, né? Embora desde a época da graduação, entrei em 2000 na graduação, né? E daí conheci o Paulo ainda na época de movimento estudantil, participei da DENEM, foi muito importante, acho que depois a gente vai conversar um pouquinho como que foi a trajetória. E daí, atualmente, eu trabalho como preceptor, eu sou médico de família aqui na Universidade de São Paulo, e daí tem duas linhas que eu tenho trabalhado atualmente, uma como preceptor, coordeno a residência de medicina de família aqui na USP, e também trabalho com educação permanente com profissionais da estratégia de saúde da família numa outra região aqui na região oeste, né? Também sou gay e daí sou muito envolvido com a discussão sobre saúde LGBT, que acho que a gente vai conversar um pouco mais aqui hoje. A gente está no grupo de trabalho de populações invisibilizadas da BEM e sobre sexualidade e direitos da sociedade, de medicina de família e comunidade. Então, estou disposto aqui a receber as provocações do Paulo. Primeiro, assim, Paulo, acho que você foi muito... Já está vermelho. O Paulo foi um dos professores assim que a gente conheceu, eu e o Chicão. A gente conheceu o Paulo. O Chicão é um outro médico de família que era meu veterano desde a época da BEM, e esse processo todo foi muito importante do envolvimento, viu, Paulo? Assim, queria agradecer publicamente aí todo esse processo que a gente vivenciou. Assim. Eu também fui do movimento estudantil, e isso eu acho que dá um crescimento grande para a gente, né? Mas talvez seja uma outra provocação. A minha provocação maior para você nem é da questão de gay e da saúde LGBT, que eu acho que é importante a gente discutir, mas é assim, o que fez um aluno da USP virar médico de família? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que as duas coisas elas vão se relacionar e acho que vai entender por quê, né? Eu prestei... É interessante, a última coisa que eu achava que eu ia fazer na vida era medicina, né? Eu fiz técnico em mecânica, na realidade, e na época tinha uma professora de literatura que ela misturava muito questões de filosofia, psicanálise, a hora que ela ia discutir sobre os textos do simbolismo e por aí vai, e daí eu comecei a me encantar um pouco pela psicanálise, né? Quando eu prestei medicina, foi muito porque na época eu estava pensando em prestar psiquiatria, e daí essa coisa
de quais as áreas, né, que ficam na interface, que muita gente faz medicina de família tem dúvida, surgiu depois no movimento estudantil. O movimento estudantil ele foi muito importante para mim por causa disso. Então, eu entrei já com a certeza de que ia fazer psiquiatria, né? Nunca tinha ouvido falar em medicina de família, não tinha nenhuma disciplina em atenção primária em 2000. A única experiência que eu tive em atenção primária foi uma aula, não foi nem uma aula, foi uma visita que a gente fez na região leste aqui da cidade. Eu lembro até hoje, era um paciente que ele tinha Parkinson e tinha acabado a levodopa dele, então ele estava todo parado, eu lembro dessa cena até hoje, e não tinha tido nada de atenção primária na época, né? Quando eu comecei a me envolver com o movimento estudantil, e daí qual que foi uma coisa importante assim para mim? Quando eu entrei na faculdade, hoje eu compreendo um pouco mais isso. Eu me sentia muito fora do ambiente aqui. Meus pais, minha mãe, embora tenha feito educação física, ela nunca exerceu, era uma dona de casa, e meu pai tinha uma autoescola e tinha o ensino médio incompleto, né? E quando eu entrei aqui, a gente não tinha nem cotas, nem sociais, nem por raça, nada. Eu me sentia muito desconectado, né? Além disso, tinha essa questão da orientação sexual, e foi no mesmo período, na realidade, viu, Paulo? Assim, que meus pais descobriram. Então, assim, tinha uma coisa de eu não me sentir bem em casa e também não me sentir bem na faculdade, né? E daí o que aconteceu foi... Não tinha tanta conversa ainda, né? Deve ser recente, porque você é novinho, né? Mas não era uma coisa como que talvez seja hoje, não é isso? Ainda era muito difícil sair do armário, como o pessoal fala, né? Na realidade, em 2000, assim, a minha turma tem 180 alunos. Na realidade, a gente não tinha... Quando a gente tinha uma pessoa assumida, era muito raro, para falar a verdade. Acho que a questão da discussão sobre diversidade, ela vem um pouco depois. Então, na realidade, muito importante para mim, assim, eu decidi que eu ia continuar fazendo medicina depois que eu me envolvi no centro acadêmico, né? E daí o que me encantou, na realidade, foi a discussão sobre educação médica e sobre sistema de saúde, assim, foi o espaço que eu fui acolhido. E daí a discussão que a BEM e a DENEM faziam, foi por aí que eu ouvi falar de medicina de família. Então, foi meio por fora que eu ouvi falar sobre medicina de família. E daí tinha uma coisa que foi um estágio que a DENEM oferecia, que eu fui fazer sobre geriatria no Canadá, e daí lá eu conheci um médico de família. E um médico de família que era super desencantado com a medicina de família, para falar a verdade. Conheci a medicina de família lá, voltei, e daí o que eu achava interessante? A medicina de família, ela me possibilitava ter uma interface que eu gostava muito, que era essa área com as sociais e mesmo com a área da psicanálise e da psicologia. Era uma área que me permitia me desenvolver na área da educação e do ensino. Então, quando a gente percebe, até hoje, muitos residentes de medicina de família, quando você pergunta o que eles querem ser, muitos querem ser professores, na verdade. Quem topa fazer a residência de medicina de família, muitos querem ser professores. E daí, até o final da faculdade, eu ainda tinha muita dúvida. Muita dúvida mesmo. Eu tenho 17, ou, na verdade, eu tenho mais. Tenho um emprego para quem quiser ser, né? Médico de família. A gente fez um levantamento nas nossas 15 escolas atuais e 7 do Mais Médicos, da empresa que eu trabalho, né? Da AFIA, e a gente tem possibilidade de contratação. Se você quiser ser tem um amigo aí, quiser, no seu caso, o coordenador de curso, mas estamos à disposição, tá? Estamos contratando. Obrigado pela... Mas essa é uma interface que eu tenho percebido muito, assim, quem escolhe... Porque o mercado de trabalho para médico de família... qual que era a minha angústia de decidir por medicina de família? Eu estava aqui num centro terciário, que todos os estágios do internato que eu passava, quando alguém perguntava o que eu queria ser, eu falava medicina de família, as pessoas perguntavam por que eu ia jogar minha carreira fora, ou então o que era isso, por que eu não fazia clínica e depois fazia medicina e depois ia trabalhar com médico de família. Acho que isso mudou um pouco, mas era uma desvalorização grande. E não, ainda pelo jeito né?
Ainda é, mas acho que hoje as pessoas têm um pouco dos role models, digamos assim. É mais comum elas conhecerem alguns médicos de família dos quais elas podem se inspirar. Eu não tive nenhuma referência nesse É, sentido. E é muito ruim, né? Porque, queira ou não, você tem uma perspectiva de querer ser um médico legal e reconhecido, né? Então, foi... eu entendo perfeitamente essa posição sua, mas eu fui coordenador de um programa de residência de medicina de família lá da FAMEMA, vários anos, eu acho que 6 anos ou mais, e foi caindo a procura, né? Porque a gente diminuiu a bolsa, e a história era sempre essa, ou era um degrau, né? Ele vai fazer alguma coisa, ele vai ter um título de médico de família, da residência, mas vai fazer dermato, vai fazer alguma outra coisa. Uhum. Né? A Andrea está falando aqui, sempre a mesma história. E acho que vai. Acho que, como a história é conhecida, a partir de agora, né, a gente já sabe o que um aluno da USP de São Paulo fez virar médico de família, além da sua própria opção, o que te ou levou a trabalhar a saúde LGBTQIA+. Eu acho que, assim, tem uma coisa de perceber da onde que tem uma... nesse mesmo momento que eu entrei na faculdade, meus pais no começo aceitaram muito mal e me levaram no médico. E pelo senso comum, qual que é o médico que fala sobre sexualidade com homens, né? É o urologista. E daí minha mãe me levou no urologista, fez tudo do que é errado do ponto de vista de saúde do adolescente. Primeiro conversou sozinho com a minha mãe, não comigo e a minha mãe e tal. E daí o que o urologista perguntou para mim foi se eu já tinha transado com uma menina. Eu falei que não, e daí ele falou que é aí que estava o meu problema, porque como que eu ia poder decidir entre o que eu queria ser e tal. E daí, ao longo da faculdade, a mesma... Inteligente ele, né? Sarcástico. Sim, sim. E daí, ao longo da faculdade, a gente começou a perceber, e daí, assim, você vai percebendo outras pessoas como esse tema ele é pouco abordado, e é pouco abordado até hoje, né? Sim. Por outro lado, você teve toda essa discussão que acho que os alunos trazem da diversidade, e me pareceu um tema que que tinha muita interface com a medicina de família, porque a gente discutia sexualidade e diversidade. No fora do país, você percebia que essa discussão a medicina de família fazia muito. Tinha uma demanda dos estudantes e tinha, obviamente, uma coisa que eu achava importante pela minha história, né? Então, foi um pouco por isso, assim, né? Acho que... E daí, hoje em dia, né, é um tema que vocês devem ter visto, assim, vira e mexe, sai publicamente, debates e tal. Então, é um pouco disso, né, que me levou Você acha que mudou essa realidade? Você que tem mais contato e provavelmente trabalha com pessoas que estão se assumindo, etc. Porque eu sinto que não. Eu sinto que qualquer discussão de sexualidade, ainda mais agora, que a gente está quase numa fase, eu chamo de uma fase pré... como é que é? O Conto da Aia, né? Não sei se você assistiu esse seriado. Sim. Quem não assistiu, aliás, assista, né? Handmaid's Tale. Na minha impressão, a gente está numa fase pré aquilo ali, aqui no Brasil. Eu acho que sim, enquanto sociedade, mas uma coisa que é muito diferente do que acontecia nos anos 2000, Paulo, eu acho que hoje em dia você, pelo menos na escola média, que eu vejo isso com os alunos, é uma temática que a gente fala. Eu acho que, assim, você pode ter uma opressão grande, mas você tem um grupo que está pautando isso, né? Então, eu não tinha a percepção de ter um professor gay na faculdade, ou quando tinha, era um ou outro. E hoje em dia os alunos já fazem isso, eles fazem uma semana de diversidade. Você faz um evento acadêmico, você vai nos congressos, mesmo se a gente for pensar o Congresso da BEM, em 2000 a gente não discutia isso.
E hoje em dia a BEM traz. A própria DENEM, por exemplo, a DENEM ela aumentou muito a discussão sobre isso. Então, assim, eu acho que a gente está num momento do país que eu acho que é uma mistura de Black Mirror com o Conto de Aia, né? Assim, dois seriados... Que eu gosto muito. Dois seriados muito angustiantes, mas eu acho que hoje a gente tem alguma rede, entendeu? Eu acho que hoje as pessoas que são LGBT, eu acho que elas se sentem menos sozinhas. Então, você das caras, a gente pautou isso quando foi a eleição do CREMESP aqui em São Paulo. Você tem um GT discutindo especificamente isso sobre na BEM. Então, eu acho que a gente tem muito que crescer. E eu acho que também não é a mesma realidade em todas as partes do país, assim, né? Pelo menos a região que eu saio aqui em São Paulo, assim, que eu convivo aqui perto da faculdade, você sai na rua, você vê muito as pessoas do ponto de vista de diversidade. Em 2000 você não via tanto, assim. Então, acho que hoje em dia, né, sei lá, na aula de clínica médica, eu sou chamado para dar uma aula sobre saúde LGBT. Isso era a gente está querendo... Inaceitável, né? Inaceitável. A gente está querendo construir uma disciplina especificamente sobre saúde LGBT. E outras faculdades fazem isso também. Essa era uma coisa inexistente na época que eu era aluno, faz 20 anos, não é tão pouco assim. Mas você sente... Bom, não sei se essa pergunta é muito provocativa, mas vamos lá, como é o nome do coisa... sei lá, um maltrato no equivalente à sala dos professores, quer dizer, os seus colegas professores, alguma coisa de inaceitável à sua posição, ou esse tipo de coisa, ou risadinha ainda. Eu sei que isso está cada vez mais pejorativo, né? Alguém fazer isso abertamente. Sim, eu acho que existe, mas eu acho que agora a gente fala a respeito. Então, eu acho que antes, eu lembro numa aula de infectologia, o professor falar sobre o Conselho de Saúde Nacional e fazer a seguinte frase: fulano de determinado movimento LGBT é gay, mas até que é interessante como militante, né? E ele falou isso na aula, né, de infectologia. Hoje em dia, se um professor falar isso na aula, parte dos alunos vai questionar, né? Eu acho que assim é uma instituição super LGBT-fóbica, né, em vários sentidos, tanto porque não pauta, ou porque pauta de forma estigmatizada, né, ou porque pauta de forma bem pejorativa, assim. Mas eu acho que avançou, mas eu acho que tem que avançar muito, entendeu? Porque você está falando do movimento que eu acho que tem avançado muito desde aquela revolta lá de Stonewall, mas tem alguns lados dele que não parece, para mim, pelo menos, que estão um pouco mais fora, que não estão avançando. Por exemplo, você acha que uma professora assumidamente lésbica teria mais dificuldade do que você? Eu tenho a impressão de que sim. Sim. E não deve existir nenhum outro tipo de pessoas assumidas, travesti, sei lá, qualquer um outro. Eu acho que, por exemplo, no país inteiro eu conheço, da área de medicina, eu conheço uma professora que é transexual, né? Eu acho que as lésbicas, eu acho que existe um recorte de gênero, né? Que eu acho que é mais fácil ser gay do que ser lésbica dentro da escola médica, porque eu acho que a escola médica ela é super machista, super, assim, machista. Apesar das mulheres hoje serem 70% das alunas, hoje não, já há bastante tempo. Sim, acho que sim. E acho que tem uma coisa muito subliminar, né, das entrevistas, eu acho que tem um negócio que a gente chama de, em inglês seria cissifobia, né, porque você pode até ser gay, mas seria bom você não parecer ser gay e ser afeminado, então isso é muito
mal visto dentro da escola médica, né? Mas acho que da sociedade como um todo, né? Sim, sim, sim. Só que, obviamente que essas coisas a gente não se compara, né? Mas eu acho que tem uma diferença. A questão da LGBTfobia, eu acho que, embora ela tenha uma opressão grande, ela não tem um recorte social, por exemplo, que o racismo tem. Eu sinto isso. E daí eu acho que essas coisas ocorrem com uma dinâmica diferente dentro da escola médica, às vezes, sabe? Eu acho que o recorte pelo racismo, ele traz alguns diferenciais, e fora que a questão LGBT, muitas vezes, diferente de outras opressões, ela pode ser invisibilizada, né? Algumas outras questões, elas estão estampadas. Eu acho que isso cria uma certa dinâmica um pouco diferente. Mas eu acho que, tanto do ponto de vista de parcerias, quanto do ponto de vista de concursos, eu acho que tem, sim. Por outro lado, acho que a questão da invisibilidade no currículo, ela me parece que é um grande problema, né? Assim, eu acho que a questão do currículo oculto como ambiente de convivência, eu não saberia dizer o Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo, como ambiente de convivência, me parece que fortaleceu, mas do ponto de vista do currículo formal, né? Como assim você faz uma aula sobre, sei lá, sobre ginecologia, e daí o professor não aborda sobre mulheres lésbicas, ou então ele não aborda sobre homens trans, e essas pessoas têm vagina, têm vulva também, né? Então, ou então quando nomeia isso sempre de uma forma marginalizada. Como assim? Mesmo quando a gente discute sobre a atenção primária, quantas vezes a gente discute as famílias só do ponto de vista heterossexual? Sim. E as outras famílias, elas são vistas como alternativas, né? Ou nem são famílias, né? Não Não são são famílias. consideradas. Qualquer outro tipo que não seja um homem ou uma mulher não é considerado. Uma coisa que me chamou a atenção, isso mudou nesse manual do Ministério de IST, mas o manual do Ministério de IST, ele abordava sobre corrimento vaginal, abordava sobre corrimento uretral, mas não abordava sobre questões anorretais que poderiam ter infecções sexualmente transmissíveis também, né? E por aí você vai percebendo. No manual atual já tem um pouco mais, né? Mesmo a discussão sobre sexualidade como um todo, né? Ela não tem essa coisa da sexualidade. Pelo menos eu não tenho visto e não tenho. Na minha época também não tinha, que é um pouco mais anterior que a sua, menos ainda, né? Não tem nada disso. Quer dizer, mesmo questões de poliafetivo, sadomasoquismo, coisas muito comuns hoje na sociedade. Hoje não, né? Sempre na sociedade não são vistas. Só é colocado o que eu chamaria de mainstream, né? O padrão ocidental, né? O patriarcado, o homem e mulher, etc. Sim. Então, os alunos saem despreparados. Eu acho Sim. que o movimento estudantil, nesse ponto, tem realmente uma força muito grande e mudado esse currículo oculto, né? Mas você sabe uma coisa que acho que foi importante no sentido de mudar esse currículo oculto aqui? A gente teve uma experiência, não sei se vocês já ouviram falar, teve um professor aqui na faculdade que, eu acho que isso foi 2004, 2005, ele chegou para um grupo de alunos, ele era gay, chegou para um outro grupo pequeno de alunos e falou assim, por que a gente não faz um encontro dos alunos LGBT uma vez por mês, tipo para beber, para fazer alguma coisa. E esse talvez tenha sido uma das coisas super importantes para muitos alunos aqui, porque a gente começou a ter referência e poder discutir isso. E era um encontro de lazer, não era nada de discussão curricular. Sei. Isso mudou um pouco a rede, viu? Assim, porque acho que é essa a questão. Quando você se sente sozinho e não sabe que é outra pessoa, que tem outras pessoas iguais a você, você se sente super fora do ambiente. Quando você começa a criar uma rede, mesmo que ela não seja visível para muita gente, eu acho que ela começa a te fortalecer. E eu acho que isso foi Essa é importante. Eu acho que uma coisa legal. é, Abrir esses espaços, mesmo que não sejam tão declarados, né, que sejam colocados à disposição das pessoas. sim, sim.
Então, iria um pouco nesse sentido, assim. Mas eu veja só, eu tive o problema de câncer, né, de orofaringe, e deu P16 positivo. Eu ouvi muita brincadeira sobre isso. Uhum. E eu fico imaginando, né, que não sei, P16 positivo, para quem não sabe, é com... Esqueci o nome agora. Papilomavírus, né? Isso. E HPV-16. HPV-16, isso. E aí eu vi muita brincadeirinha. Sim, sim. A própria questão que a gente fala da sorofobia, né? Que então você tem HIV, daí as pessoas estigmatizam tanto os LGBTs quanto as pessoas que têm HIV. E daí a gente entra numa outra coisa, né? Que assim, mesmo dentro do movimento LGBT, daí você percebe que as pessoas começam a ter aversão e criminalizar aquelas pessoas que têm HIV. Então, a coisa fica uma problemática onde que um exclui o outro, né? E daí, por exemplo, onde que nas disciplinas, quando a gente discute HIV, a gente está discutindo isso, né? Teve uma outra história que teve um residente, eu era interno nessa época, o residente pediu 12 exames de HIV para a pessoa que estava internada, né? Assim, ninguém sabia o diagnóstico dele, mas ele era gay, então ele tinha que ter HIV. Tinha que ter, né? Estava errado. Falso negativo o tempo todo. Uma hora aparece. Acaba, já fecha a janela e vai aparecer a positividade, né? Não, então assim, esse rol, acho que eu gosto de coisas gerais, né? Você tinha perguntado como que eu fui parar na questão LGBT. Eu gosto muito dessas coisas gerais e acho que, de alguma forma, a saúde LGBT, ela dá esse panorama, né? De você discutir desde sobre desenvolvimento, essa interface dessas discussões da sociedade. Eu gosto muito de clínica, então você discutir, né, se você faz rastreamento para HPV anal ou não, é uma coisa que acho que é um conteúdo que eu acho interessante, né, você discutir medicina baseada em evidências, né, aplicada a essa situação com um certo recorte social também, né, então eu acho que me parece que é uma área encantadora, assim, e fora que daí ela tem uma outra coisa que eu acho importante, que não dá para você, mesmo você sendo médico, uma coisa que a gente discute muito é que não dá para eu falar sozinho e falar pelas outras pessoas. Então, você discutir alguma coisa sobre isso, você tem que chamar um movimento social para dentro da escola, né? Você tem que chamar as travestis para falarem um pouco sobre elas. Né? Um pouco não, para falar muito sobre elas, né? Para ajudar a definir o que a gente pensa. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, ter esse diálogo junto com essas pessoas para a gente pensar tanto a melhor abordagem, mas qual que é sobre o objeto de estudo, né? Se as travestis não estão dentro da escola como médicas, né? E como professores, né? Como professores, como que a gente faz isso? A gente está, então, está tentando escrever algumas coisas, né, sobre saúde LGBT, então a gente tem chamado as pessoas do movimento social para darem um aval sobre o que a gente está escrevendo, assim, no sentido de construir junto, pensar junto, né? Isso tem sido importante e, geralmente, o feedback dos alunos é bastante interessante, assim, né? E é uma demanda dos alunos também, né? A gente esquece que tem alunos LGBT e, quando você discute sobre saúde LGBT, eles se reconhecem ali. Quando eu conto essas histórias que eu falei para vocês, eles também começam a contar histórias deles, né? E mais, quando a gente tem professores LGBT, mesmo que eles não sejam assumidos, eles começam a se reconhecer quando a gente fala isso, né? Eles também começam a falar, reconhecer que eles não estão sozinhos e muitas vezes se achavam que estavam sozinhos, né? Que alguém colocou o Jorge, que normal é esse, né? Que a gente tem como normal, e o que não é normal, né? Eu acho que essa discussão ela precisa ser aprofundada muito. E como é que você vê as profissões da área da saúde como toda, para além da medicina, né? Principalmente aí nas ações de saúde que vocês têm realizado? Isso. Essa discussão me parece um pouco mais difícil. Por exemplo, a gente tem
muito preconceito formado da sociedade contra a enfermagem, né? A gente usa a enfermeira sempre, né? A gente não usa o enfermeiro. Então, até na forma de falar, eu vejo. Sim, acho que tem a relação com as outras profissões, né? É interessante, quando a gente... Acho que algumas profissões, na realidade, elas já estão mais avançadas, assim, do ponto de vista institucional, eu acho que elas trazem uma pauta até mais avançada. Você pegar o serviço social, o Conselho de Psicologia e o Conselho de Serviço Social, eles pautam a questão LGBT+, e já desde antes do que a medicina, né? E quando, aqui em São Paulo, quando a gente vai para a atenção primária, muitas vezes, algumas discussões já estão sendo feitas pelo pessoal da psicologia, então a gente tem se agregado junto com eles. Por outro lado, acho que algumas áreas menos relacionadas com essa interface social, então você pega, quando a gente vai discutir o caso com a odonto, por exemplo, né? Às vezes você vê que muitas vezes é a primeira vez que a gente está discutindo. A gente está escrevendo um livro sobre saúde LGBT e tem um pedaço do livro que é sobre o que cada profissão precisaria saber sobre saúde LGBT. E algumas profissões é muito tranquilo, você chega lá, fala, daí as pessoas fazem um recorte. Agora, outras profissões, a gente está tendo que chamar alguém da profissão, sentar junto e problematizar junto com a pessoa para poder criar o que talvez seria a responsabilidade dela ali, né? Então, inclusive com algumas áreas, supostamente, pensando agora só dentro do campo da medicina, inclusive algumas áreas sobre a urologia, por exemplo. Tinha um monte de coisa que a urologista que discutiu com a gente não tinha ideia daquilo. O odonto foi um dos casos que a gente discutiu, né, também. E daí é interessante, porque tem um monte de coisa da odonto sobre estética facial que tem muito a ver com a questão da questão trans, né, de mudança da face, né? Então, a enfermagem é a mesma coisa. Qual que é o papel da enfermagem nos cuidados sobre mulheres lésbicas, né? Como que a gente orienta a prevenção de IST com mulheres lésbicas, né? Você pergunta isso para as enfermeiras, então, assim, agregar isso, né, tá sendo muito interessante e tem coisa que a gente acaba aprendendo do trabalho interdisciplinar e transdisciplinar também, né? Tem algumas coisas que a gente está criando, porque... Legal. Eu trabalhei com a saúde da família também, né? Na residência de medicina de família, a gente tinha de saúde da família. E você falando, eu lembrei de uma discussão que, para mim, me parecia muito simples, mas muitas carreiras nunca tinham parado para pensar. O que é atenção primária, secundária e terciária na odonto, na psicologia? Quer dizer, são coisas desse tipo que ninguém parece que discute, né? Sim, sim. Quando a gente vai discutir, por exemplo, hormonização, né, dos pacientes trans. Então, ao mesmo tempo que a gente fala assim, olha, precisa ter uma capilaridade, a hormonização é uma coisa que dá para a gente fazer na atenção primária, né? Daí, por outro lado, saem algumas normativas que falam que você precisaria de toda uma equipe multiprofissional com não sei quantos profissionais. Daí você fala, beleza, ou eu vou por aqui ou eu capilarizo a coisa. Como que eu tento fazer essa discussão? Talvez algumas pessoas precisem de uma equipe mais complexa, talvez outras possam ter a equipe mais nuclear da saúde da família, com o NASF lá, né? Então, essa discussão. O que você comentou da atenção primária, secundária e terciária, ela é interessante também, né? Quando a gente vai discutir sobre a questão de saúde mental e onde que essa... Como que as discussões, por exemplo, do CAPS estão preparadas para abordar a questão da diversidade com os pacientes que são usuários de substâncias, e que é um problema bastante frequente para essa população. Ou então outras coisas também, né? Na enfermaria. Eu pego um paciente trans, onde que a gente, pensando aí muito na questão da enfermagem, da gestão da enfermaria, onde que os pacientes trans estão sendo colocados? Em que ala, né? Na ala masculina ou ala feminina, né? E daí, sabe o que acontece? Muitas vezes eles sempre são colocados no isolamento, às vezes. Nossa. E daí, então, é como se não tivesse um não lugar, né? Onde que fica outra coisa que tem a ver com a população como um todo, né? Qual que é o banheiro
É incrível como o banheiro dos serviços de saúde ele vira ponto de pauta de reunião, assim, tipo, é incrível. Engraçado isso. Eu vi na Dinamarca, banheiro que você entra, tem as pias e tem as várias baias fechadinhas para você usar à vontade. Quer dizer, era um banheiro só. Né? Essa discussão acabaria, por exemplo, mas existe uma coisa que tem que ter o masculino, tem que ter o feminino, e o que fazer com quem não é binário, né? Sim. Não, e vem de uma coisa, né? Porque, assim, qual que é a lógica? Qual que é a lógica que tem de você ter 2 banheiros divididos? Vem de uma lógica que supostamente todo mundo é heterossexual e todo mundo é cis, então eu não olhar, supostamente, vem até do estigma, né? De eu achar que não vou olhar para o outro, né? Eu, por mim, assim, essa coisa do banheiro, é isso que você falou, Paulo. Eu já fazer um banheiro único, daí é interessante como aparece de forma subliminar, né? Ah, mas os homens mijam fora da privada, coisa. Tipo, vamos mas falar... você sabe que quando a gente assumiu a FEMIT, a Faculdade de Medicina de Itajubá, a AF assumiu a FEMIT, a gente fez uma reforma na área da diretoria. E tinham 2 banheiros, o masculino e o feminino. E daí eu falei o seguinte, não precisa colocar placa. Tem 2 banheiros. Quando um tiver fechado, você usa o outro. Eu não sei se continua assim, faz tempo que eu saí, mas eu imagino que sim. E a gente aprendeu a usar dessa forma. Tinha gente da época anterior que a mulher ia sempre no banheiro feminino, antigo feminino. Mas a maior parte das pessoas começou a usar os 2 na boa. Sim, e eu vou te falar uma coisa, eu tive bar noturno. O banheiro mais sujo era o feminino. Eu tive vários anos bar noturno, era pior de limpar. Não, e daí você tá... Porque é só a gente ver como a LGBTfobia ela aparece de forma subliminar, né? Tem essa do banheiro, mas também tem uma outra que às vezes você fala com alguns profissionais, falam assim, para a população trans, né? Ah, eu não atendo população trans porque eu não sei o que fazer. Mas, tipo, por que a pessoa foi lá? Ah, ela foi porque, sei lá, tá com problema. Mas você não trata aquele problema X, então... E daí é você abordar a diversidade das pessoas, né? Tipo, às vezes eu vejo alguns profissionais, assim, que lidam com questões genitais, né? Que daí podem ser médicos, enfermeiros, ou mesmo fisioterapeutas que... Ah, não, eu não sei atender pessoas trans. Não, mas calma aí, qual que é a questão? Ela está com corrimento? Ela está com uma incontinência urinária? Né? É um órgão genital que você vai abordar a pessoa. Obviamente, assim, talvez o que não é discutido é como que você faz a abordagem de uma pessoa que muitas vezes está desconfortável, como que você faz o exame, como que você pergunta, né? Mas isso tudo deveria ser, não é exclusivo deles, né? Tem pessoas das mais variadas que têm, por exemplo, tem pessoas que vão poder ter um certo desconforto com a mama, independente delas serem transexuais ou não. E daí, como que você aborda isso, né? E isso eu acho que é uma coisa da interface interdisciplinar, né? Como você pergunta sem supor que a outra pessoa é heterossexual. Como você pergunta, como que ao invés de você perguntar sobre você é casado, ou então qual o nome da sua esposa ou do seu marido, como que você pergunta, você tem relação sexual com quem? Com homens, mulheres ou os dois, né? Então, acho que acho que é um pouco por aí. E só uma outra coisa que eu acho que é importante na saúde LGBT, né? É que, ao mesmo tempo, provavelmente todos os professores que estão aqui, de alguma forma, são mais sensibilizados com a temática, estão aqui ouvindo e tal. É como que a gente faz esse diálogo, ao mesmo tempo sendo construtivo e sem ser amedrontador ao mesmo tempo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente não pode aceitar a violência, a gente tem que, de alguma forma, criar um ambiente do qual as pessoas possam se expor para elas poderem aprender também, né?
Porque eu acho que a ideia, quando a gente pensa de clima institucional, é criar um clima institucional que as pessoas possam se sentir confortáveis para poder, inclusive, perguntar, né? Então, assim, é não assumir a violência, não aceitar a violência, mas, ao mesmo tempo, ter um ambiente educacional que as pessoas possam, de repente, falar assim, olha, eu não sei, ou eu errei, como que eu faço diferente, né? Porque as pessoas precisam aprender. Sim, sim. Gente, eu acho que está interessante, legal, e a gente tem 36 pessoas na sala. Eu vou dividir a sala agora, mas antes eu vou mostrar a questão norteadora. Só um instantinho. E depois a gente conversa mais. Então, eu preparei com o Ademir a questão de hoje, que é como você acha que os professores se sentem e o que eles pensam ao abordar a temática LGBT, acho que eu errei aqui, né? QTIA+, no curso. E como você se sente? Como você aborda isso na sua área? E como você poderia abordar de uma forma melhor ou mais adequada? Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa questão? Eu vou copiar a questão e vou enviar para vocês e vou dividir. Não se esqueçam que o apresentador terá 3 minutos para fazer a apresentação, por isso talvez seja mais fácil se construir alguma coisa, tipo um PowerPoint, ou tipo usar um Word ou bloco que tem aqui um quadro branco. E esqueci. Vocês escolherem um apresentador, talvez alguém que controle o tempo, e não precisa se apresentar no grupo, porque senão vocês vão perder o tempo. Então, são 20 minutos de trabalho em grupo, são 8h15 agora, e eu vou dividir as salas em 3 salas. Bom trabalho, gente. Hoje, a Priscila, a Renata Damião, a Rutiene e o Vitor. Quem que é o relator? Sou eu, Paulo. Você me permite compartilhar a tela? Claro, claro. Vamos lá. Bom, então, basicamente, a discussão do nosso grupo, né, com relação a como abordar no currículo, é a questão da excepcionalidade versus normalidade, né? Não estou falando excepcionalidade nem como patológico, mas é uma excepcionalidade ou é uma coisa comum, né? Os problemas de gênero. Então, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, dar destaque e fazer com que o que está sob o pano ganhe relevo para dar voz a essas pessoas e, por outro lado, evitar esse caráter de que estamos discutindo uma situação especial, uma curiosidade médica, uma excepcionalidade, né? O que se falou é a importância de trabalhar, ao invés de trabalhar identidades, trabalhar hábitos, né? Trabalhar o que é que a pessoa faz, não exatamente o que ela é, né? Porque se falou... Pois é, daí o Paulo... que a pessoa pode ter, inclusive, uma afetividade, ter uma opção não ter nenhuma prática sexual. Quer dizer, são coisas bastante diversas. Se falou que o importante é discutir o conjunto de valores das pessoas, inclusive valores religiosos. Isso é que torna, às vezes, as questões difíceis, inclusive que existem ambientes muito conservadores, como escolas médicas do interior, que vivem em ambientes bastante conservadores mesmo, com valores religiosos rígidos, sejam católicos, sejam evangélicos, e que isso dificulta, mas que o papel do professor também e de seus valores é fundamental, né? Quer dizer, como o professor trabalha os seus próprios valores para relativizá-los e flexibilizá-los, né?
Então, houve duas sugestões bastante interessantes. A primeira delas foi que a empatia, né, é muito importante, porque a empatia permite, se a gente desenvolve empatia, a gente vive com a diversidade e se torna empático, mesmo com aquilo que é diferente de nós, né? Então, que essa seria um caminho importante. A segunda coisa é que, na verdade, a gente pode não saber mesmo como abordar. Então, uma forma de não saber como abordar é deixar isso claro e dar voz às pessoas que estão dentro do problema, né? Para que essas pessoas elas mesmas tenham voz, né? Se relacionou também à questão de que os próprios estudantes fazem bullying, então tentar como docentes e como instituição minimizar, né, o sofrimento, né? Tratar o bullying, abordar de frente a discriminação, o bullying e tentar fazer a integração. Acho que foi isso. Alguém mais gostaria de complementar alguma coisa? Alguém do grupo gostaria de complementar? Obrigado, Jorge. Passando para o segundo grupo, o Ademir foi para o grupo, a Ângela, o Antônio, a Edna, a Ellen, Luiz Marcelo, a Celi e o Wagner. Quem vai apresentar? Então, eu, Luiz Marcelo, fui escolhido pelo grupo e eu vou fazer uma resenha do que foi discutido. 5 pessoas se manifestaram no grupo e, de uma maneira geral, todos acham que as instituições de ensino têm dificuldade na abordagem dessa questão, tanto por parte do docente como por parte do alunado. A enfermeira Ellen, que é a enfermeira obstétrica Ellen, ela tem na instituição de ensino dela disciplinas que abordam essa questão, mas mesmo assim, dos únicos que se manifestaram, é a única instituição que tem disciplinas que abordam essa questão, mas que ela enxerga conflito entre a população LGBTIA versus a gestão da instituição de ensino. Há um conflito. A enfermeira Celi, por sua vez, ela disse do dia a dia, da experiência dela, relatando, por exemplo, ela foi bem prática, um exemplo na sala de parto, da dificuldade que ela tem, no caso de casais de lésbicas, a parceira acompanhar o trabalho de parto, refletindo, então, o despreparo do professorado e da instituição para essas situações. O professor Wagner, de Itajubá, ele também concorda comigo e com parte dos demais participantes da falta de abordagem disso. Nós somos já mais da velha guarda, da falta de abordagem disso no ensino médico e de outros profissionais de saúde, e que nós, pela experiência de vida que nós temos, nós particularmente não temos dificuldades na abordagem dessa questão. Como eu disse, eu tive uma experiência de trabalhar vários anos no SAI, e isso eu encaro isso com naturalidade, e o professor Wagner também. A Edna, que faz parte do grupo, ela refere, por sua vez, no depoimento dela, que ela não tem experiência na abordagem desse tema e que ela refere muita dificuldade e acha a necessidade de ampliar essa discussão e isso ser mais discutido e, enfim, treinado pelos profissionais que atuam na área de saúde. Acho que, de uma maneira geral, essa é
uma resenha do grupo, e se o grupo quiser se manifestar, por favor, tome a palavra se eu disse alguma incorreção ou não completei todo o nosso colóquio. Muito obrigado, Luiz, Marcelo. Obrigado. Eu acho que você teve um erro, foi bem pontual, só que a Célia não é enfermeira, ela é farmacêutica. Pois é, eu peço desculpas 2 vezes, porque eu errei isso já na primeira vez e peço segunda. Então é que eu anotei aqui, ficou meio confuso. Então, Célia... Ela é, inclusive, nossa próxima entrevistada da semana que vem. Que ótimo. Peço novamente pela repetida... Tá? Meus garranchos aqui, tá ok? Marcelo, eu só queria ressaltar que o sentimento dos docentes, que eu coloquei lá no nosso grupo, né? Pelo menos no meu caso, é um sentimento de angústia por não saber direcionar direito e não poder ajudar os nossos professores a direcionar e tratar esse tema com muita naturalidade. De fato, você colocou aqui, você sente que eles não estão preparados para abordar essa questão, não é isso? Eu anotei isso aqui. Isso, obrigada. Eu tinha metido agora no relatório final. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. É sempre difícil fazer esse tipo de relatório. Isso foi bacana. Na sala 3, o Alberto, a Ana Maria, a Andréia, Elierson, a Jaqueline, a Natália, a Roberta e a Silvia. Vamos ver quem é o apresentador. O apresentador que eu aprendi recentemente. Então, a Silvia me cobriu, quer dizer, o meu grupo me cobriu de ser a apresentadora relatora da nossa discussão. E que foi, assim, extremamente rica, né? E que iniciou com o depoimento do professor proctologista, acho que é o Alberto, e que ele, de forma, todos se colocaram desconfortáveis no sentido assim, não é desconfortáveis, mas assim, no sentido de que todos temos muito a aprender, não é? Tem a professora que é da odontologia, que dá aula para fono também, e ela colocou que, de certa forma, ela não se sentia à vontade, que ela não tinha muita essa experiência, essas vivências com alunos, não é? E com pacientes, como nós temos, e que para ela também seria uma coisa difícil, assim, e a gente tem muito a aprender e fazer o exercício da empatia, e eu acho assim, que, sintetizando de alguma forma, eu acho que se a gente trata as pessoas, não é? A gente acolhe bem as pessoas, eu acho que já é meio caminho andado, porque é conversando que a gente se entende. Isso já é minha colocação, né? E tem a professora Andréa Taboada, que colocou a experiência dela no Rio Grande do Norte, que ela é motivada por um coletivo. E isso fez com que os professores e os outros profissionais da área de saúde fossem aprender a atender, não é? essas populações especiais, quer dizer, são pessoas que têm particularidades e que a gente desconhece, né? Então, todos nós nos sentimos no sentido que a gente tem que sermos qualificados do ponto de vista biomédico, mas eu acredito que, em termos de abordagem da questão da humanidade, né, eu acho que fomos uníssonos no sentido de que aguardar, deixá-lo à vontade para que ele fale e a gente vai aprender com eles e a tentar ajudá-los nos desconfortos. É isso. Tá ótimo, muito obrigado. Reforço que não é muito fácil sintetizar a fala de 10 pessoas, né? Ademir, tá com você a bola. Tá desligado. Acho que o Alberto ia falar alguma coisa. Eu não sei.
Então, deixa eu... E, Alberto, ele abriu a boca, mas está desligado seu microfone. Abri agora. Agora É só sim. um detalhezinho que eu acho importante para complementar o que foi dito. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que trabalhar, como eu trabalho, como eu sou professor de semiologia também, trabalhar a questão da abordagem do paciente. E aí a gente pode ver várias dimensões, e eu coloco isso, que a gente tem que prestar atenção nos 5 sentidos. Então, isso vai mostrar para a gente, muitas vezes, o que o paciente está querendo falar, né? E depois, observando as atitudes, a gente vai ter um grande momento da gente iniciar essa conversa, que é a abordagem para saber o nome social. Isso, muitas vezes, já abre a possibilidade da gente continuar um diálogo mais tranquilo. Era isso que eu queria complementar. Também o professor Ademir. Obrigado. Obrigada, professor. Só mais uma coisa que eu esqueci do grupo, e eles falaram, eu lembrei, e é muito importante, que a gente aprende muito com os discentes, principalmente a geração Z, porque eles têm mais tranquilidade em relação à questão da pluralidade. Então, há uma troca entre o docente e o discente, e isso, de certa forma, tem nos ajudado. Certo. Então, achei bastante interessante as colocações. Vou fazer aqui, aproveitando a ideia do programa, que é provocações, vou tentar levantar algumas provocações em cima também de algumas falas assim, que vocês colocaram. Acho que tem uma especificidade na questão da saúde LGBT, porque muitas vezes, quando a gente fala da empatia, a gente pensa na empatia como uma possibilidade de conseguir reconhecer, sentir, pensar o que o outro está vivenciando também. Tem uma segunda fase da empatia, né? Que é a capacidade de você comunicar para o outro que você sabe o que ele está sentindo, né? Por outro lado, tem uma coisa que junta a questão LGBT, é que ela é invisível, né? E daí, do ponto de vista técnico, a gente precisa saber como que a gente faz ela aparecer. Quando eu dou aula para os médicos da estratégia, eu pergunto quantos pacientes LGBT vocês têm na área de vocês. E daí eles costumam falar 1, 2, 3, e eles têm uma população de 3.000 pessoas. Do que a gente tem das pesquisas, com todas as limitações, em tese a gente teria que ter mais ou menos uns 6 a 10% de pessoas que não são cisgêneras, né, que não seriam transexuais, e de pessoas LGBT. A mesma coisa, quantos alunos que a gente tem na nossa sala, quantos professores que a gente tem, a gente consegue ter mais ou menos essa proporção entre os professores? Então, a questão LGBT, ela está invisibilizada. Uma das coisas é que, assim, a gente precisa saber como que a gente faz aparecer. E daí tem algumas coisas, acho que alguém comentou que é professor de semiologia. Uma das coisas que a gente precisa pensar é como que a gente aborda, que perguntas que a gente faz para que isso possa aparecer na consulta. Vou comentar uma coisa para vocês, eu acho que é mais interessante comentar do ponto de vista de experiências pessoais. Mesmo sendo tranquilo com a minha orientação sexual, dentro da prática médica, foi difícil começar a perguntar sistematicamente para as pessoas se elas tinham relação com homens, mulheres ou os dois. Porque a gente está dentro de um ambiente que ele é LGBT-fóbico. Então você pensa, o que o paciente vai pensar? As pessoas têm dificuldade de perguntar sobre cor de pele, por exemplo, lá na recepção. Então, por exemplo, a gente fazer com que isso se torne perguntas, o que a evidência científica fala quando a gente estuda sobre comunicação em relação à semiologia, para que ela possa aparecer dentro da prática. A outra coisa que eu achei interessante, apareceu lá no grupo e aqui também,
que é o Paulo Freire sempre fala que a gente aprende como estudante, né? E ao mesmo tempo a gente, como no lugar de docente, às vezes fala assim, olha, eu estou com dificuldade, não sei como lidar. Então, com quem que eu vou poder aprender? Daí a pergunta que a gente faz é, dentro dos nossos currículos, a gente está chamando pessoas que são LGBT ou que têm essa vivência para que elas possam relatar isso para que a gente possa aprender? Qual que é o ambiente educacional que a gente cria para que as pessoas que estão vivenciando isso ou falando sobre isso possam discutir, né? Quando a gente vai falar sobre saúde, sobre pessoas transexuais, qual que é o lugar que elas estão ocupando dentro do nosso currículo, para que a gente possa aprender também, né? E daí a gente, quando eu falo a gente aprender, é todo mundo aprender, né? Estudantes, alunos, professores, né? Então, acho que um desafio que a gente tem é primeiro reconhecer que a forma de manter a estrutura que exclui as pessoas é fazer com que isso não seja visibilizado. Então, a gente, como pessoas agentes, né, desse processo, como que a gente pode fazer isso? Claro, se a gente vivesse numa sociedade que não fosse LGBT-fóbica, talvez esse não seria um problema para a gente abordar. Agora, como o lugar que a gente ocupa dentro do currículo, como que a gente faz ativamente? Eu acho que não vale... Claro, assim, todas as pessoas têm a sua dignidade e a humanidade, mas tem uma certa estrutura que faz com que algumas pessoas sejam excluídas, né? E daí vocês deram vários exemplos. Eu sempre acho que vale a pena, uma das estratégias é a gente partir pelo ponto de vista dos afetos. Algumas pessoas, obviamente do ponto de vista técnico, científico, mas do ponto de vista dos afetos. Alguns de vocês comentaram, né? Eu penso muito porque eu tenho um familiar, porque eu convivo com alguém. Por exemplo, a gente faz discussões sobre acesso das pessoas transexuais na faculdade de medicina. A gente discute sobre cotas para as pessoas transexuais. Elas são efetivamente discriminadas e não têm acesso à universidade nem a emprego. Essa é uma discussão que a gente pode fazer e que compete às pessoas que estão dentro da faculdade, né? Algumas áreas já estão mais habituadas a discutir sobre a questão da sexualidade por causa do objeto de estudo, a infecto, a ebiatria, a própria psiquiatria, mas e as outras áreas? Elas não tratam pacientes que são LGBTs? Como que a gente faz que isso apareça na discussão lá na clínica médica, por exemplo? Ou só vai aparecer quando eu discuto sobre doença infecciosa? E daí eu acho que, como professores, digamos, tem coisa técnica produzida sobre isso, né? Assim, como que a gente combate a LGBTfobia institucional? Quais são os mecanismos para isso? Do ponto de vista técnico, científico, o que eu preciso saber sobre algo? Por exemplo, eu discuto sobre questões relacionadas a especificidades da saúde mental de alguém que está deprimido, de como a LGBTfobia atinge essa pessoa, né? Ou eu discuto de forma genérica isso. Por exemplo, quando eu discuto sobre ciclo de vida, saída do armário, ou vou discutir sobre idoso, quando eu pego um idoso LGBT e ele vai ser institucionalizado, na geriatria eu estou discutindo que ele pode ser que ele tenha que entrar novamente dentro do armário, porque ele vai estar dentro de uma ILPI, por exemplo, uma instituição de longa permanência, e que isso pode trazer uma vulnerabilidade grande para essa pessoa. Então, acho que tem uma coisa, obviamente, dos afetos, das convivências, mas eu acho que tem uma coisa técnica, que eu acho que a gente precisa discutir também, né? Assim, e que são coisas específicas. E eu acho que uma possível abordagem para isso, se a gente se sente inseguro, é talvez trazer alguém que pode falar para os nossos alunos e para a gente também, né? Por que a gente, se está fazendo um planejamento curricular e a gente acha que dentro de um dos eixos é discutir sobre diversidade, por que a gente não chama um movimento LGBT para falar, então, quais são as prioridades? Para as mulheres lésbicas comentarem, ou as pessoas transexuais comentarem como que elas gostariam que a semiologia da ginecologia fosse ensinada, por exemplo, né? Quando a gente está falando sobre saúde reprodutiva,
por que a gente não fala sobre o que a lei brasileira fala sobre inseminação artificial de pessoas lésbicas e gays? A gente sai da faculdade sabendo isso e podendo orientar, né? Quando isso não aparece do ponto de vista técnico, né, isso reforça o desconhecimento. Ele faz parte de uma estrutura, né? Quando a gente discute LGBTfobia, a gente fala que a estrutura começa o seguinte: primeira coisa, eu falo que eu sou diferente de você. No segundo momento, eu falo que o diferente é menor. No segundo momento, no terceiro momento, eu falo que o diferente, além de ser menor, não é humano. E o quarto ponto da LGBTfobia é falar que é natural e que seria só uma questão de boas intenções, assim, e não é. Por isso que eu estou falando muito da visibilidade, porque se o passo é esse, né, da diferença até a invisibilidade, então um passo para a gente reverter isso é tornando visível. Como que a gente torna visível dentro das nossas faculdades? Eu acho que dentro da estrutura que ela é super conservadora, vocês comentaram isso, é a gente criando fraturas. A disciplina optativa pode ser uma fratura, o apoio aos coletivos LGBT dos alunos é outra, trazer as pessoas LGBT para que possam discutir isso como um eixo importante é outro, dar visibilidade para as denúncias que os alunos e pacientes falam. A gente discute no nosso hospital e nas nossas unidades básicas que as ouvidorias deveriam considerar queixas de LGBTfobia, e o que a gente faz com isso? Ou será que a gente silencia? Né? Então, acho que são alguns eixos, né, que teria para a gente pensar, e que eu acho que tem interface com outros dois que enfrentam situações semelhantes, que é a questão do machismo, acho que foi comentado isso, né, e que é a questão do racismo também. Né? Essas coisas se imbricam de uma tal forma, né, quando a gente pega a questão do racismo também, e fala que é uma questão de entender todas as pessoas como iguais, as pessoas negras, infelizmente, elas não são consideradas iguais. A nossa estrutura faz com que elas sejam excluídas, infelizmente. E as pessoas LGBT da mesma forma. E a outra coisa é entender que os LGBTs, embora a gente fale como um grupo, eles são muito diferentes entre eles. Eu pegar uma travesti negra, pobre, ela é de uma realidade muito diferente de eu pegar um homem branco médico. Essa vivência e esse espaço que as pessoas ocupam dentro do sistema de saúde, dentro da formação médica, é muito diferente. Né? A gente comentou aqui um pouco da diferença de gênero também. Né? Então, imaginem vocês, a todo momento alguém que é gay, ele está falando que ele está sendo julgado. Daí você pega isso junto com o fato dessa pessoa ser negra. Né? Essas coisas se juntam de uma tal forma, né? A gente costuma falar, né, que a sexualidade ela aparece para o homem hétero, a sexualidade aparece para o homem gay, mas quando você vai discutir, por exemplo, em mulheres não aparece sobre sexualidade, só discute sobre saúde reprodutiva. E quando você pega mulheres lésbicas, você não discute nem sobre saúde reprodutiva e nem sobre sexualidade. Né? Só para a gente ter uma ideia, as mulheres lésbicas, foi feita uma pesquisa que falam assim, elas gostariam de discutir sobre sexualidade com os seus médicos, né? Só que elas não perguntam porque elas não sabem como o médico vai reagir. E se o médico ficar esperando ela falar, muitas vezes a maioria das mulheres lésbicas não falam. E muitas vezes esse é um dos motivos pelos quais elas não vão colher Papa Nicolau. O acesso das mulheres lésbicas ao Papa Nicolau, a indicação de rastreamento é a mesma. Só que o acesso delas é pior. Quando a gente está discutindo sobre acesso aos exames de rastreamento, a gente está falando sobre isso, então tem determinadas coisas que a gente precisa trazer como problemática e provocar também, né? Aproveitar aqui o provocações, mas provocar isso também dentro do nosso corpo de professores. E dentro da nossa governabilidade, incluir isso nas capacitações docentes, nos programas de desenvolvimento docente, nas discussões de colegiado, NDE, acho que são coisas importantes para se colocar. Se a gente não consegue
cuidar de uma menina de 10 anos que precisa e pode fazer um abortamento, porque foi estuprada desde os 6, ela tem que viajar de Vitória, de um hospital universitário de Vitória, para um outro hospital universitário de Pernambuco, né, de Recife, para poder fazer uma coisa que é legal, e é legal há bastante tempo. Imagina discutir essas coisas que estão invisíveis, né? Sim, sim. É muito difícil. E eu acho... Oi. Não, desculpa. Não, e eu acho que, assim, eu lembro que eu aprendi lá com a Eliana, lá da Unicamp, né, que ela fala como que a gente faz a mudança institucional, e ela sempre conta a história dos pistaches, né? Que a gente, quando vai comer pistache, a gente sempre começa por aqueles que estão abertos e depois por aqueles que estão menos abertos, e tem uns que a gente nunca consegue abrir. Do ponto de vista de mudança institucional, além disso que o Paulo falou, me parece que a gente fortalecer a rede de pessoas que, de alguma forma, estão afinadas para discutir isso. Então, se a gente tem um professor de pediatria, um da gineco e um da psiquiatria, por que a gente não pega isso e fortalece no sentido de disseminar isso? E daí, por exemplo, dentro do núcleo docente estrutural, cria um eixo para que a gente possa discutir isso transversalmente ao currículo, né? Para além, me parece que, assim, quando a gente vai discutir sexualidade, a gente aborda um pouco isso, mas não é só sexualidade, pessoal. Assim, tem muita coisa sobre doença crônica, muita coisa sobre saúde reprodutiva, todas as áreas, se a gente for pensar bem, assim. Acho que é um pouco... Não sei se tem mais algum... O Davi queria fazer uma provocação para você e eu queria só falar algumas coisas depois, só para os próximos passos. E o pessoal pediu o seu contato e material para estudo também. A gente tem um grupo no Telegram que, se você quiser passar para mim e me autorizar a colocar o seu contato lá, eu coloco para eles. Pode pegar meu e-mail, telefone, se alguém precisar, sem problemas, não tem nenhum problema. Acho que quem que era a provocação aqui? Davi. O Davi. Mas está na... Não, Vitor. Não, mandou só para mim. Tá. Oi, Paulo. Na verdade, sou eu, Vitor. Vitor, desculpa, eu sou péssimo com o nome. Não. Desculpa aí, Vitor. Pode falar. Desculpa. E travou? Parece. Ficou emocionado. Vitor, travou. Acho que talvez só enquanto ele está falando ali, eu vi que tem uma questão aqui da Andrea, né? E a gravidez tem sido um tabu na população trans, não só a gravidez, mas como a própria anticoncepção, né? A hormonização para os homens trans, ela não é um anticoncepcional, mesmo que as pessoas parem de menstruar. E a gente não fala sobre anticoncepção com as populações trans, e a gente acha que porque é um homem trans que não vai ter penetração. Não, pode ter penetração. Quer ver outra coisa que a gente não fala, que tem um pouco a ver com isso? Quando a gente vai começar a hormonização, a gente precisa perguntar para a pessoa se ela vai querer ter filho ou não. Porque se ela quiser, pode ser que a hormonização altere a fertilidade. A gente fala sobre preservação de gametas para essa população, né? Então, só para a gente ver como discutir sobre saúde reprodutiva, ela envolve uma série de coisas que a gente precisa provocar porque elas não estão dadas, né? Paulo? Oi, cadê? pode falar. Jorge. Ademir, eu sempre tenho uma dúvida com relação a essas questões de políticas identitárias, etc. Né? Eu acho que você trouxe uma contribuição muito grande quando diz que existe ciência em torno disso. Então, é melhor a gente sempre olhar as experiências positivas e que têm resultados exitosos. Mas uma das dúvidas que eu tenho é que quando a gente começa a trabalhar com isso, é o fato das interseccionalidades complexas. Por exemplo, eu posso ser um homem que seja negro, né, e que seja homofóbico, né? Ou posso ter alguém que seja
não heteronormativo e que seja racista. E posso ter tudo isso e ser misógino, entendeu? Então, eu não consigo assim entender como é que a gente trabalha nessas questões identitárias. Se a gente for dar especificidade e visibilidade, né, a cada uma dessas características, talvez a gente perca um pouquinho essa questão de base, que é a diferença e a humanidade de todos. Ainda que eu entenda a importância, pelo menos num determinado momento histórico, de você dar essa visibilidade, né? Eu entendo isso, mas para mim é uma dúvida, né? E quando você pega, por exemplo, como eu citei aqui, você pega a Bahia, onde a maioria é negra, e vai chamar isso de minoria, né? É um absurdo, né? Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Mas eu queria ouvir você a respeito disso. Como é que a gente lida com essas diferentes interseccionalidades e como é que a gente pode valorizar a questão identitária sem levar em conta isso? Cara, Jorge, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é fundamental, né? E acho que é uma coisa que, inclusive, se discute dentro do movimento social. Eu acho que é importante a gente ter clareza, né? Tem um conceito, não sei quantos que já ouviram falar, que é do conceito de lugar de fala e que muitas vezes ele é mal interpretado, né? O lugar de fala, que é um conceito que ele procura colocar o seguinte: nós, nessa sociedade que estamos, ocupamos determinados locos sociais. E não é um loco social individual, é um loco social enquanto grupo, né? Então, homens são mais valorizados, são mais ouvidos do que mulheres. Brancos são mais ouvidos do que mulheres. Se eu estiver num grupo de mulheres, né, e eu homem, e em geral eu falar, provavelmente eu vou ser mais ouvido por causa da estrutura social do qual todos nós fomos criados, né? Quando a gente fala do lugar de fala, todo mundo tem o seu lugar de fala. Não é que a gente não pode falar sobre determinados assuntos. Um homem branco pode falar sobre racismo, pode falar sobre machismo, mas é só entender que a gente parte de lugares diferentes. E acho que uma outra coisa diferente é a gente entender quem está falando, que lugar que essa pessoa está ocupando, que acho que é um pouco isso que você falou, Jorge. Mas é a gente entender que os discursos, eles não são exclusividade de um grupo. Os gays, e é uma coisa que o movimento de lésbicas traz, tem muito gay machista, né? O lugar que as lésbicas ocupam dentro do movimento LGBT, elas fazem a crítica. Os LGB, muitas vezes, são transfóbicos, né? Assim, tem uma versão. E daí, se você pegar mesmo dentro dos gays, o que eu falei, você pode ter gente racista e tal. Por isso que eu acho que a questão, e daí, só para a gente diferenciar, né? O lugar de fala todo mundo tem. A outra coisa é a representação. Representação, as travestis vão se representar. Eu como homem branco, não vou representar uma mulher, né? Nesse sentido, eu acho que o nosso compromisso tem que ser entender da onde eu estou falando e qual que é o discurso que eu tô ajudando a promover. Vou dar só um outro exemplo, que não tem a ver com LGBT. Quando a gente discute sobre violência entre casais heterossexuais, muitas vezes o homem bate na mulher e a mulher vai lá e bate no homem. A questão não é aceitar a mulher bater no homem e nem o homem bater na mulher. Não é que um pode bater e o outro não. É que o meu princípio é a não violência. Então, ninguém vai poder bater em todo mundo. Mas eu preciso entender que dentro de uma sociedade que o homem é mais ouvido e a ele é colocado mais um lugar de força, o bater nele da mulher é diferente do que quando a mulher bate nele. Isso ocupa lugares sociais diferentes. E daí do ponto de vista da abordagem, eu tenho que não deixar, tenho que promover a paz, tenho que fazer com que ninguém possa violentar. E daí, nesse sentido, eu acho que isso vale para as interseccionalidades também,
né? É a gente entender como está falando, como que está sendo essa discussão, né? Reconhecer que todo mundo pode falar a respeito e tentar entrar qual que é o princípio que a gente coloca aqui? É que todas as pessoas precisam ter direitos iguais? Para que todas as pessoas precisam ter direitos iguais, eu preciso ter ações diferentes para tratar os desiguais de forma desigual, né? Então, acho que não sei se eu respondi, Jorge, mas é que assim, não é uma questão de determinado grupo fala sobre ele, mas é de entender que eu preciso dar voz para determinados grupos falarem, né? Uhum. E provavelmente a construção da sociedade vai vir desse diálogo democrático que a gente possa fazer, né? Assim, Legal. O Vitor voltou. Desculpa, Vitor. Também gostaria de fazer uma pergunta. Oi, posso Ouviu? falar? Eu não sei até onde é que o Ademir me ouviu. não ouvi nada, Vitor, fala a Não ouviu verdade. nada. Travou. Na verdade, Ademir, é um grande prazer te conhecer, tá? Eu tenho algumas conexões com você, também era da DENEM, também fiz o técnico em mecânica, fiz medicina, e várias outras conexões que a gente pode ver em outros momentos. Mas o que eu gostaria de ver com você, Ademir, é uma provocação em referência a vulnerabilidades. Ou seja, o que a gente tem falado aqui é várias vulnerabilidades, e eu não sei se a gente poderia até ter uma hierarquia de vulnerabilidades. E hoje eu falaria com uma vulnerabilidade maior, hoje seria uma mulher docente numa comunidade rural, negra, candomblecista, né, e gay, né? Eu acho que essa seria a maior vulnerabilidade. E se a gente conseguisse formar uma escola médica que desse conta, né, depois a gente poderia personificar alguém com essa figura, eu acho que a gente conseguiria, né, realmente ter uma transformação. Quanto tempo você acha que a gente conseguiria dar conta de uma escola médica que desse conta dessa vulnerabilidade? Quanto tempo? Aí a minha bola é de cristal aqui no... mas eu acho que assim tem algumas coisas que eu acho que assim, quando a gente fala das interseccionalidades, eu acho que a gente não está falando de uma somatória de vulnerabilidades. Eu acho que a gente entender que esses vários marcadores de diferença, de alguma forma, eles interagem de uma forma diferente. O exemplo que sempre se dá é da mulher negra. A vivência da mulher negra, pela questão racial e pela questão de gênero, faz com que ela tenha uma vivência que muitas vezes é diferente da mulher branca. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala em mulher, a gente pensa em mulher como um sexo, estou sendo bem estigmatizada aqui, como frágil, vulnerável, precisa ser protegida. Foi assim a ideia que a gente concebeu. Vejam vocês que essa nunca foi a ideia de mulher negra, né? A mulher negra, ela sempre foi vista pela questão da escravidão como alguém que estaria ali na labuta do trabalho. Então, acho que não é necessariamente uma somatória de coisas, mas é entender que elas interagem de uma forma diferente, né? Embora, que nem dor ela sente, né? Que nem dor ela sente. Na obstetrícia, por exemplo, ela é muito ferida por isso. Que é isso. Então, assim, a outra coisa, né? Se você pega um homem bravo, ele é entendido como assertivo, tal. Se você pega uma mulher brava, ela é louca, né? Se você pega uma mulher negra brava, é também estigmatizada. Então, eu entendo um pouco isso. Eu acho que, assim, algumas diferenças a gente consegue ir construindo ao longo do tempo, Vitor, assim, construindo a mudança assim, a mudança dessa desigualdade, eu acho que ela vai ao longo do tempo, né? Acho que não tem um momento que a gente vai ter uma definição final, mas eu acho que é a gente reconhecendo progressivamente isso, né? Os próprios direitos humanos, num determinado momento, foi direito dos homens, depois foi direitos humanos, agora a gente está trazendo outras questões também. Eu acho que um pouco uma construção contínua, assim. Não sei se eu respondi também, Vitor, assim, acho que... Bom, já são 9h18, a Rutiene quer falar, né? Mas eu só lembrei de uma questão. Histeria, a própria palavra está ligada ao feminino, né? Vai, Rutiene. Tá. Não, eu só queria falar o seguinte, bem rápido. Nós estamos aqui num ambiente de pessoas que estão com essa disponibilidade.
de aprender, de fazer alguma mudança. Mas as perguntas aqui, é como o professor se sente e como ele poderia abordar. Então, eu tenho trabalhado muito nisso e visto o quanto a gente precisa voltar a fazer os trabalhos em bioética. Eu estou falando da minha escola, de bioética, fazer os encontros, e agora, então, com essa questão de live, acho que fica muito mais fácil a gente fazer esse trabalho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu queria que Ademir, desculpe, eu não te vi, por isso que eu não falei. Foi culpa do Jorge que me captou. Mas, viu, Ademir, eu penso que tudo isso que você falou, né, que todos já falaram também de algumas coisas, mas a gente também esquece que nem todos os professores estão nessa abertura que a gente está, nessa disponibilidade. Então, eu acredito que para que haja um avanço na escola, é preciso que a gente faça um trabalho interno, um trabalho com o professor. Eu falei sobre isso quando o nosso colega indígena falou, e eu acho que isso vale para toda e qualquer diversidade. Eu acho que é preciso, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, mas é preciso que, assim como eu quero levar isso ao meu estudante, aquela pessoa que tem preconceito, aquela pessoa que não consegue ver o paciente, paciente como paciente, não importa quem ele é, de onde ele venha, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho também com professores. Hoje, então, está muito comum essa coisa do extremismo, né? Das pessoas não terem... serem muito limitadas para as coisas que elas acham que devem ser. Então, eu só queria que você comentasse sobre, você já falou, a abordagem, o paciente, o estudante, as pessoas todas LGBT, etc., mas a gente tem que pensar no professor, principalmente, não só o hétero, mas aquele professor que ainda não se decidiu, né? Que fica naquele limbo que a gente não sabe o que é. Poxa vida, né? Também não me interessa se ele quer ou não quer mostrar, mas às vezes essas pessoas são as piores, né? Então, eu creio que há necessidade da gente trazer isso também para o âmbito na hora das nossas formações de professor, a gente também trazer isso e isso ser discutido. É isso que eu queria colocar. Então, Rutiene, acho que obrigado pela observação. Eu concordo, mas eu colocaria alguma pitada a mais no que você comentou. Eu acho que alguém que sempre está num lugar de privilégio, é muito difícil de sair desse lugar de privilégio. Então, assim, ignorar uma formação docente que discuta a pauta LGBT é muito fácil para um professor que é titular e que vai estar lá e que não vai sair do lugar dele. Então, assim, eu acho que não é esquecer dele, eu acho que é oferecer oportunidade para que ele, obviamente, possa se ressignificar. Mas eu acho que a gente precisa mudar as relações de poder dentro da faculdade, assim. E eu acho que mudar as relações de poder dentro da faculdade, elas envolvem também mudar as relações entre os atores, né? Pegando um pouco a vivência aqui que eu tive na USP, assim, como observador, vocês devem ter acompanhado a questão dos assédios que tiveram nas festas, né? Assim, você tinha uma estrutura ali que ela só pôde ser quebrada quando entrou gente de fora e quando foi feita denúncia para o Ministério Público. Isso mudou as relações ali internas. E, obviamente, que isso desencadeou outras ações, que nem as ações de desenvolver ações para acolhimento, de bioética, tal. Então, assim, eu acho que, obviamente, discutir dentro das disciplinas é importante, mas a gente precisa mudar as relações de poder, né? E daí, eu acho que tem uma questão pedagógica, que acho que foi o que você falou, mas eu acho que tem uma questão de ouvidoria, de punição, de colocar isso num código de ética, de fazer com que que as violências não possam ser, sejam, como que eu posso falar, punidas. E eu acho que essa punição não vai vir só com a comunidade acadêmica. Eu acho que a gente tem que colocar gente de fora para fazer esse acompanhamento também, porque a possibilidade de entrar dentro da estrutura que se sustenta por ela mesma, né? E mesmo em relação às disciplinas, quando eu falo de trazer gente de fora para falar,
é porque eu já tive aula que fui eu falando sobre trans, não sou uma pessoa trans, e quando você traz uma pessoa trans para falar, o lugar de fala dessa pessoa é muito diferente e reverbera de forma diferente. E do ponto de vista dos professores, eu acho que é, obviamente, construir o que a gente possa ter governabilidade, mas nessa perspectiva de mudar as estruturas, entendeu? Porque eu acho que quantas mudanças curriculares que a gente fez, mudou a estrutura das disciplinas, não mudou a estrutura de governabilidade e gestão, e depois volta a ser as mesmas disciplinas que se tinha antes. Para a questão da diversidade é a mesma coisa. Se você não muda a estrutura de gestão e poder, ela vai perpetuar a estrutura que está colocada de desigualdade. Vai ficar invisível do mesmo jeito. Vai continuar invisível, né? A contracorrente é muito forte. Ademir, muito obrigado mesmo. Acho que estamos adiantados na hora, o povo está saindo. Eu queria só mostrar a programação de setembro, que vai, como eu já falei, a próxima terça-feira com a Celi, que vai falar, né, se uma andorinha sozinha faz verão. Ela vai mostrar um pouco do trabalho dela lá no Maranhão, da questão de métodos ativos. Ela é farmacêutica, da Faculdade de Farmácia, farmacêutica, e vai contar um pouquinho desse trabalho de modificação docente e do processo todo. Dia 11 é o Carlos Colares, que é um brasileiro que emigrou para a Holanda e hoje é professor de Maastricht, e vai falar um pouco desse processo de emigração, né, um branco, etc., achando um pouco meio Fanon o processo que ele viveu, né? Descoberta que ele não era europeu, mais ou menos isso. Dia 18, o Silvio Peçanha, da Estácio, vai conversar com a questão da formação, a questão do processo que a gente tem vivido na ANUP, né, Associação Nacional de Universidades Privadas, que ele gerencia praticamente o grupo de trabalho de medicina e está juntando muitas faculdades para trabalhar em conjunto. Dia 25, a Silvia Batista, que estava aqui, teve que sair, e da Unifesp, que é psicóloga, e vai falar um pouco da criação, da vivência dela dentro do curso de medicina, da educação médica que ela vive intensamente, e da criação do campus da Baixada Santista, da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Então, muito obrigado, Ademir. Acho que valeria a pena a gente sentar e conversar muito mais. Esse tema deveria voltar muito mais. Obrigado mesmo. Queria só agradecer, obrigado pelas perguntas, espero que eu possa ter contribuído aí, desculpa qualquer coisa, e só divulgar, né, a gente... A partir do COBEM do ano passado, a gente montou um GT justamente para discutir sobre essa temática dentro da BEM, que é aberto a todos os professores que queiram participar, que é o GT de Populações Invisibilizadas, e daí meu contato está aí também para caso vocês precisem de alguma coisa, tá bom? Obrigado. Legal, vocês tiveram uma publicação bem interessante recentemente, né, que o Gustavo é o primeiro autor. Isso, que foi sobre a questão racial, né? E agora deve estar saindo um suplemento da revista da BEM sobre a questão das iniquidades e a pandemia da Covid, que também deve sair. Então, assim, a gente está com um grupo que envolve professores e envolve alunos, um pouco para a gente suprir essa necessidade que vocês comentaram, e daí seria muito... Estou fazendo convite para todos aqueles que desejam se aprofundar e colaborar também. Muito legal, obrigado. E obrigado a quem está elogiando no chat. A gente está tentando construir pontes aqui, né? Tentar discutir coisas que são importantes e que estão invisibilizadas. Eu não estou bem hoje. Muito obrigado, boa noite, gente. Tchau, galera. Obrigado. Tchau.